Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já quis fazer justiça pelas próprias mãos? Já sentiu que alguém precisava pagar por aquilo que fez de qualquer forma? Agora deixa eu te fazer outra pergunta. E se você fosse o acusado? Você acha que seria justo você ter a oportunidade de se defender? Legal. Bom, é sobre esse tipo de assunto, é sobre esse assunto que nós vamos conversar aqui hoje no capítulo de Josué 20. É um capítulo que fala de justiça, de vingança, mas também fala de misericórdia. É isso que nós queremos conversar um pouco, debater, refletir um pouco aqui nesse capítulo. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, eu quero pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, tá? Ative aí o sininho de notificações para que você seja avisado quando nós fizermos novos vídeos. Convide, compartilhe um amigo seu, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, tá? Sua crítica, sua sugestão será muito bem-vinda de forma inteligente aqui no canal. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo tem relevância. E aí ele manda esse vídeo para mais pessoas. E mais pessoas podem se juntar à nossa comunidade, passar a ler a Bíblia aqui todos os dias, refletir o que ela nos diz e principalmente procurar colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá então começar o contexto desse capítulo. Eu quero ler uma parte, o início desse capítulo para vocês, para que a gente possa conversar a respeito, ok? Vamos lá. Então em Josué 20 diz assim: Jeová falou então a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Entregai as cidades de refúgio para vós, de que vós falei por intermédio de Moisés, a fim de que fuja para lá o homicida que sem querer golpear fatalmente uma alma, sem o saber, e elas têm de servir-vos de refúgio contra o vingador de sangue. E ele terá de fugir para uma destas cidades e ficar de pé à entrada do portão da cidade, e terá de falar as suas palavras aos ouvidos dos anciãos daquela cidade, e terão de acolhê-lo assim na cidade e dar-lhe um lugar, e terá de morar lá com eles. Basicamente é isso que o início do capítulo é isso. O que acontece, pessoal? Nós sabemos, né, no capítulo de Números, lá em Números 35, Deus estabelece através de Moisés as cidades de refúgio. O que seriam essas cidades? Essas cidades são cidades que vão refugiar, que vão fugir para lá pessoas que naquele momento, naquela época, tivessem tirado a vida de outras por acidente. Um exemplo de hoje: você está dirigindo um carro, acidentalmente a pessoa passou na sua frente, você estava normal, na estrada direitinho, a pessoa atravessou deliberadamente e você atropelou e ela perdeu a vida. Você não fez aquilo por querer. Porque que acontece? Quando alguém da minha família, por exemplo, tivesse a sua vida tirada, me dava direito, né? Um parente tinha direito de ir lá e vingar aquela morte. Melhor explicando, por exemplo, cheguei, tirei a vida de uma pessoa, eu tirei a vida dessa pessoa, tá? A família dessa pessoa, um parente dessa família, tinha direito de se vingar, de ir atrás de mim e se vingar por eu ter tirado a vida daquela pessoa, da família dela. Isso era lei. Então Deus institui também o quê? Ok, isso é lei, né? É possível se vingar, ele permite que haja vingança naquele momento, mas ele também diz o seguinte, porém, se esse homicídio for feito de forma acidental, não for intencional, tá? Essa pessoa que cometeu esse ato, ela tem o direito de fugir para essas cidades, que são as cidades de refúgios, e nessa cidade ela vai ficar lá, tá? Privada da sua família, privada do seu trabalho, das coisas que ela estava fazendo, mas ela vai ficar lá, tá? Até que o sumo sacerdote passe o seu tempo, né? Que ele perca a vida. Então ele vai ficar sendo ali, entre aspas, preso, né, naquela cidade, e em compensação o vingador, né, dessa família que teria direito a se vingar daquele homicídio não vai poder fazer nada com ele, né? Os anciãos daquela cidade vão ter que acolhê-lo, enfim, e deixá-lo que ele viva ali. Nessas cidades também, aproveitando, também acolhem estrangeiros. Deus tinha muita preocupação com os estrangeiros, né? Ele sempre diz que a gente deve acolher os estrangeiros, porque o povo de Israel foi estrangeiro lá no Egito, foi escravo, né? Foi maltratado. Então Deus não vê com bons olhos quem trata mal os estrangeiros. Isso é um recado aí para o nosso cotidiano, mas é papo para outro vídeo. Bom, então pessoal, nesse capítulo
Deus está falando, Deus é justo, ele não é permissivo, mas ele também não é, uma pessoa que apoia carnificinas, não. Ele é justo e misericordioso. E aí, essa é a pergunta. Nós, no nosso dia a dia, todo mundo já teve uma situação dessa, que você vê uma situação, né, principalmente a manchete hoje em dia, aquelas coisas, você, caramba, tem que fazer justiça disso aqui, tem que fazer, tem que arrebentar, tem que tirar, tem que prender, tal, tal. Mas só que você não se coloca assim, peraí, mas foi exatamente isso mesmo que aconteceu? É isso mesmo? Nós tivemos agora há pouco tempo aí um caso, né, de meninos acusados de tirar a vida de um cão e causou uma comoção nacional, todo mundo falando e tal. Eu fiquei muito triste, eu não me inteirei tanto de detalhes, não vi quem era, quem não era, mas eu vi as manchetes, assisti um pouquinho só da matéria. E fiquei muito triste, sabe, pela atitude. Até conversei com o editor a respeito, né? Poxa vida, fazer isso com bicho, né? Por que foi uma crueldade dessa, né? Mas me veio também à cabeça o seguinte: e esses meninos, se é que eles foram eles mesmos que fizeram, mas alguém fez, né? Se não foram eles, foram alguém. Essa pessoa, por que ela fez? Qual foi a motivação que levou ela a isso? Será que foi realmente maldade mesmo? Será que ela não foi? O que ela está passando? Porque quando a gente cobra justiça, pessoal, a gente cobra justiça para o outro. E aí a pergunta lá do início: e se fosse você? E se fosse o seu filho? Será que você teria o mesmo, será que nós, né, teríamos o mesmo ímpeto de falar, não, tem que fazer, eu vou entregar? Você sairia, pegaria seu filho pelas mãos e levaria lá na polícia? Você ia expor o seu filho na internet, ia fazer um vídeo, botar a cara dele, a mostrar, foi ele que fez, não sei o quê? Ou será que você ia ouvi-lo e tentar entender o porquê daquilo? Será que você ia querer, sim, que houvesse uma punição, mas sem que ele fosse achincalhado? Entende? Muitos anos atrás, um velho amigo me disse: nós queremos sempre justiça, o ser humano tem essa tendência, tá? Todos nós. Nós queremos justiça quando é para o outro. Eu sempre comento com vocês aqui, né? Eu lido com muitas pessoas que é o seguinte: eu quero justiça, eu quero que o político seja correto, eu quero que o Lula seja honesto, que o Bolsonaro seja honesto, porém, na hora que chega um sinal, eu furo, eu corto, furo o sinal. Na hora do acostamento, eu ando pelo acostamento, eu não quero saber, né? Na hora que tem que furar uma fila, eu furo a fila, eu tento jeitinho. Se eu for parado numa blitz, eu tento conversar com o policial ali, porque meu documento está atrasado. Mas eu quero que os outros sejam corretos, né? Eu quero que os outros cumpram a lei, que os outros, mas comigo eu quero jeitinho. Nós todos, seres humanos, eu acho que o brasileiro em especial tem esse mau costume. Então aqui, Deus está falando que haja sem justiça, mas que haja a justiça para todo mundo. E que haja misericórdia também com todo mundo. E não só com uns ou com outros, né? Que é o que hoje existe na nossa sociedade. Você vê que hoje, quem tem grana, quem tem dinheiro ou tem influência para ter bons advogados, consegue justiça favorável a si próprio, certo? Mas quem não tem, aí não tem conversa, tem condenado ao léu. Você vê situações, né? Teve uma outra situação também há pouco tempo aí, num menino que foi brutalmente, né, tirou a vida do menino numa briga por causa de um chiclete. O agressor foi preso ali e tal, né? Demorou um pouquinho para ser preso, ficou aquela coisa, foi sem querer, não foi sem querer, conversa, tal. Se fosse um pobre, o cara já estava massacrado, né? Então você vê que, e aí a justiça coloca, não, é crime culposo e bababá, enfim, começa uma série de tentativas de minimizar, né, aquele problema, aquela situação, porque a pessoa tem uma certa influência, ou tem dinheiro, ou tem conhecimento, né? Lá na questão do sul do cachorro, teve juíza pedindo para não participar do processo porque conhecia fulano, conhecia ciclano que possivelmente estava envolvido na situação. O delegado conhece fulano, enfim, é um negócio tão confuso, tão complicado, tão seletivo, né, pessoal? É o que eu estou falando. Se fosse um pobre, uma pessoa qualquer, meu amigo, o cara já estava na cruz, pode ter certeza, né? Mas como são pessoas
que estão envolvidas, eu não sei se realmente foram, mas estão envolvidas, né, e que está sendo dito pela imprensa, né, isso é público, está sendo dito pela imprensa, estão envolvidas, aí não, peraí, calma, não segura, não é assim, peraí, vamos ver, aí a justiça é mais seletiva, isso que a gente fala, e isso que Deus não queria lá naquele momento, Ele não queria isso, justiça para todo mundo, misericórdia para todo mundo, quem merece justiça, que haja justiça, quem merece misericórdia, que haja misericórdia. Então vamos pensar um pouquinho nisso, né, pessoal? Quando a gente abrir a boca para julgar o outro, para falar mal do outro, para chegar aqui na internet e julgar, e falar, e acontecer, vamos pensar um pouquinho se fosse com a gente. Pensa bem. Em primeiro, uma coisa. Se foi isso mesmo, você ouviu os dois lados? Ou você viu aquele vídeo? Você sabe que hoje em dia os vídeos eles podem ser manipulados, né? A inteligência artificial hoje aí faz vídeos toda hora, a gente está vendo aí que a gente não tem mais certeza se aquilo é realmente verdade, se não é. Então calma na hora de acusar, calma. 2. Se fosse você ou alguém da sua família, você teria o mesmo ímpeto para levantar o dedo, acusar e querer que fosse feito o extremo? Não, tem que jogar no buraco e deixar lá. Será? E 3. Como que nós, como cristãos, como pessoas que vêm ler a Bíblia, que vêm procurar refletir, né, o que o povo de Deus, o que Deus nos ensina, pensa? Será que ele pensa assim realmente? Será que Cristo pensaria assim? Porque hoje, qual a nossa cidade de refúgio hoje? Hoje o nosso refúgio é Cristo. Quando nós cometemos um pecado, quando nós cometemos um erro, nós pedimos o quê? Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ajude, né, nos leve a Deus para que nós possamos ser absolvidos, para que nós tenhamos sim a nossa pena, mas que a gente possa ter a oportunidade de se recuperar, de se transformar em Cristo, e não de simplesmente ser massacrado, né? Jesus nos convida a nos transformar, né? Ele fala o tempo todo, transforme-se. Primeiro, arrependa-se, peça perdão e se transforme, seja uma nova pessoa, nasça de novo, né? Então precisamos, sabe, parar e pensar nisso, principalmente nós, repito, que estamos aqui lendo a palavra, refletindo todos os dias, procurando viver, né, de acordo com o que a palavra nos ensina. Nós precisamos parar e refletir o que a palavra diz, e não o que o outro acha, o que o influencer falou, o que o jornalista achou. O que a palavra de Deus diz seja justo e misericordioso. Não seja apenas justo, não seja apenas misericordioso. Não seja apenas vingativo e não seja permissivo. Não seja permissivo, ok? Seja justo, mas seja misericordioso. Quando nós nos defrontamos com o erro dos nossos filhos, nós os punimos, mas nós não chegamos para ele e jogamos no buraco e viramos as costas. Então, por que com o filho dos outros tem que ser feito isso? Eu acho que é preciso ser feito esse cuidado, é preciso ser feito essa reflexão, é isso que eu chamo você a fazer. E a nossa intenção aqui, como eu sempre digo, é trazer o assunto, refletir, procurar viver de acordo com o que a Bíblia ensina, repito, não com o que o jornal fala, com o que o rádio falou, com o que o youtuber achou. O que importa é o que a palavra de Deus nos ensina, e não o que esses outros acham. Beleza, pessoal? Bom, se você ficou até aqui, tá? Se esse vídeo fez sentido, se você gostou desse tipo de conteúdo, eu vou pedir a você que, por favor, considere se inscrever no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações, aí você vai ser avisado, né, quando nós fizermos novos vídeos. Convide, compartilhe um amigo seu, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo, será muito bem-vindo aqui no canal. Deixe o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão de forma inteligente, nós vamos gostar de ler, de saber o que você acha, o seu depoimento, o seu testemunho, tá? E deixe o seu like, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é bacana, esse vídeo tem relevância, então ele encaminha esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas podem se juntar aqui à nossa comunidade, né? Podem ser incentivadas ali a palavra de Deus, que é a nossa intenção, e vir aqui conosco, refletir, ler a Bíblia, refletir, e principalmente, pessoal, esse é o principal, procurar colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina. Beleza, pessoal? Bom, que Deus abençoe a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.